Pai do Senhor, quero louvar a Deus nesta noite por esta maravilhosa oportunidade que Ele me concede de estar aqui reunido com os irmãos. Eu louvo a Deus, irmãos, estar aqui nesta noite com os irmãos reunidos. Sempre eu gosto de dizer que é um privilégio para nós estarmos aqui. Um grande privilégio. Somos mais do que bem-aventurado, amém? Louvo a Deus também pela oportunidade, pela vida das nossas irmãs que estão na frente desse trabalho. Deus abençoe cada uma, também nosso pastor Cabral, Deus abençoe ele, também a nossa irmã Sandra, nossos irmãos que se encontram nesta noite aqui. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Meus amados irmãos, sem perda de tempo, vamos abrir nossa Bíblia Sagrada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 22, versículo 39, depois versículo 45 e 46. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 39, 45 e 46. Quantos achou? Diga amém. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. Versículo 45. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, lemos um texto nesta noite, que é conhecido pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Texto esse que nós, ao analisarmos, é um texto que fala profundamente ao nosso coração. E aqui, irmãos, nós podemos tirar lições para a nossa vida com Jesus. Após, irmãos, Jesus com os seus discípulos ter celebrado a última Páscoa e instituído a ceia do Senhor, a Bíblia diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, acompanhado de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. O texto bíblico indica que o Getsêmani era um jardim que ficava em algum lugar relacionado ao Monte das Oliveiras. Quando a Bíblia fala Monte das Oliveiras, em si não era o mesmo lugar que Jesus estava orando, mas sim no centro, aonde havia o jardim das Oliveiras, o jardim do Getsêmani. E aqui, amados irmãos, o texto diz, no versículo 39, o qual nós acabamos de ler: e saindo foi como costumava, ou seja, Jesus, depois de ter celebrado a Páscoa e ter instituído a ceia do Senhor, Jesus, ele sai dali, aonde ele estava reunido com os seus discípulos, e vai para o Monte das Oliveiras, especificamente no jardim do Getsêmani. Por quê, irmãos? Porque o texto diz que era de costume Jesus estar ali. Quando nós vamos para Lucas capítulo 21, versículo 37, diz assim: e de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, irmãos, era algo especial para Jesus. Jesus, na sua natureza humana,
mas também a sua natureza divina. E sendo onisciente, ele sabia qual era o sentido, o significado de estar naquele lugar. E quando nós analisamos mais a fundo o significado Getsemane, quer dizer prensa de óleo, porque era naquele lugar ali que era extraído o azeite, era extraído especiarias para vender, para as lamparinas. E aquele lugar, irmãos, era um lugar que era de costume o nosso Senhor Jesus Cristo estar ali. Meus amados irmãos, e analisando este texto, no versículo 39 diz que Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras. E não foi somente ele, também os seus discípulos. Mas quando chegou ali, se não me falha a memória, o Evangelho de Mateus diz que ele mandou que alguns discípulos ficassem ali sentados e levou consigo Pedro, Tiago e João para aquela oração. E Jesus, quando chega ali, amados irmãos, a Bíblia diz, no versículo 46, e quando chegou àquele lugar, no jardim do Getsemane, disse-lhe, orai para que não entreis em tentação. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, na oração do Pai Nosso, mais bem conhecida que Jesus ensinou, uma oração de modelo. Nesta oração, Jesus ensina aos discípulos, no versículo 13, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus ensinou os seus discípulos a orar, e na oração dizendo, livra-nos do mal, nos guarda da tentação, porque, irmãos, nós sabemos que nós temos uma natureza adâmica, que nós herdamos de nossos pais, e é uma natureza caída, e esta natureza precisa estar em submissão à vontade de Deus. É por isso que Jesus ensina nesta oração modelo aos seus discípulos que orasse, que livrasse da tentação. Aleluia! Jesus chega no jardim do Getsemane, naquele lugar, e ele aconselha os discípulos a orar, dizendo, para que não entreis em tentação. Aleluia! Primeiro exemplo que Jesus traz aqui para os seus discípulos da oração é orar para que não venha cair em tentação. Como eu já disse, nós temos uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa, e nós que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós passamos a ter outra natureza, que é a natureza divina. Porque quando você aceita Cristo como Salvador, você recebe a presença do Espírito Santo de Deus, porque você passa a ser morada e templo do Espírito Santo. Nós agora não temos mais somente uma natureza, nós temos duas naturezas, a qual o apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas, que há uma briga, que há uma guerra. E é por isso que Jesus, amados irmãos, ele ensina, orai para que não entreis em tentação. Aramandeca, surimindecos. Aleluia. O crente, ele não pode fugir, amados irmãos, desta vida. Ele não pode fugir deste exemplo que Jesus está dando.
Jesus aconselha eles, a Pedro, Tiago e João naquele momento, que orasse. A Bíblia diz que Jesus deixa eles ali para orar. E Jesus se afasta um pouco, aproximadamente uns 30 metros. E Jesus começa a orar ao Pai. E a oração de Jesus era essa: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Primeiro, amados irmãos, quando Jesus ele celebra a última Páscoa e institui a ceia do Senhor, que ele sai daquele lugar onde ele estava com os seus discípulos, Jesus foi para aquele lugar porque a hora dele já estava próxima. Jesus sabia que daqui a pouco Judas chegaria para o trair. Jesus sabia como onisciente que quando ele fosse traído, quando ele fosse levado, preso, Pedro o negaria. Os seus discípulos o abandonariam. Jesus agora, ele chama os discípulos para a oração. Aleluia! E Jesus, na sua oração, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Passa de mim este cálice. Você, eu não sei qual é a situação. Eu não sei qual é o teu cálice. Eu não sei o que você está suportando. Eu não sei o que você está se agonizando no seu corpo, na sua carne. Eu não sei o que você está passando. Aleluia, nesta noite. Você até pode ter chegado aqui e ter dito: Deus, eu não estou mais suportando. Eu não estou mais aguentando. Me ajuda, Senhor. Passa de mim. Passa de mim. Aleluia. Não venha mentir para mim nem para Deus, que tem momentos que você chega nesta situação, tem momentos que você chega a dizer para Ele: Pai, fala comigo, Deus, muda isso, senão eu paro, senão eu não consigo mais andar, senão eu vou morrer. Aleluia. Jesus estava sentindo sobre ele naquele momento, amados irmãos, este cálice, todo o pecado da humanidade sobre ele. Não era a vergonha da cruz, não era a vergonha da cruz, não era a vergonha, aleluia, da coroa de espinho, não era a dor da coroa de espinho no seu crânio, não eram os pregos que estavam perfurando as suas mãos e os seus pés. Naquele momento, o que estava perfurando Cristo, perfurando Jesus, eram nossos pecados que estavam sobre eles. E o profeta Isaías, ele falou bem sobre isso, amados irmãos, no capítulo 53. Aleluia! Que diz assim, no versículo 5: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas enfermidades. Eu não sei se nesta noite você está precisando ser curado, mas nesta noite Ele pode te curar. Nesta noite Ele pode lhe dar saúde. Que Ele pode lhe dar saúde nesta noite, estar aqui neste lugar. Porque foi Ele naquele dia que tomou sobre Ele todas as tuas enfermidades. Aí o texto diz:
e as nossas dores levou sobre si. E nós o tivemos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido com os pregos na cruz. Mas ele foi ferido com a coroa de espinho. Ele foi ferido com os pregos nos seus pés, não, irmãos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, tanto fisicamente como espiritualmente. Porque pela justiça de Deus nós estávamos condenados, afastados da glória de Deus. Lá no jardim Jesus estava dizendo: Pai, passa de mim este cálice. O cálice que ele estava dizendo era este. Não era a cruz, não eram os pregos. Era o meu e o teu pecado. Aramande Cássia. Mas Jesus, ele continua orando: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, ele não só orou: Deus, passa de mim, mas ele disse: faça primeiro a tua vontade. Isso é obediência. Você pode hoje estar sofrendo, você hoje pode estar passando pela prensa de Deus, aleluia, mas se for a vontade dele, não se preocupe, porque ele vai te sustentar de pé, aleluia. Isso que você está passando pode ser para a glória de Deus, para a glorificação do nome dele, aleluia, aleluia. E para o teu gozo, para a sua perfeição, para lhe aperfeiçoar, aleluia. Porque, amados irmãos, tem coisas hoje que nós passamos, nós não entendemos, mas amanhã ou depois você vai entender o motivo por que você está passando hoje, aleluia. Tem coisas que ele permite acontecer na minha e na tua vida para lhe aperfeiçoar, aleluia, e para que o nome dele seja glorificado, aleluia. E a Bíblia diz, amados irmãos, que naquele momento apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que Jesus, vencendo a tentação, ali apareceu um anjo que lhe confortava. Eu e você não é diferente, amados irmãos. Jesus, ele subiu para a glória, mas ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Consolador. Ele enviou o Espírito Santo de Deus, o qual habita dentro de mim, dentro de você, aquele que você recebeu no dia que você levantou a sua mão. Aleluia! Nesta noite o Consolador, ele fala ao teu coração: não se preocupa, mulher, não se preocupa, homem, porque quem está contigo sou eu. Nós não precisamos de anjo para nos confortar. Já temos a presença do Espírito Santo de Deus. Os anjos, eles são ordenados para nos guardar, para nos proteger. Mas quem nos consola, quem está conosco todos os momentos, é a presença do Espírito Santo de Deus. Você quer o que mais? Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é Deus. Jesus, lá em Mateus capítulo 28, na grande comissão,
antes dele subir ao céu, ele disse aos seus discípulos: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe um dia sequer que Ele não esteja com você. E na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, 365 vezes, a palavra: não temas, não temas, não temas. Ele está dizendo: não tenha medo, continue, continue, continue. Aramandecácia. O processo pode estar sendo difícil. Você pode estar na presença de Deus, mas não se preocupa. É Ele que está permitindo. É Ele que está permitindo. Vai passar. Aleluia. Glória seja dada no nome de Jesus. Jesus se levanta da oração, retorna aos seus discípulos. A Bíblia diz que eles estavam dormindo de tristeza. Irmãos, precisamos tomar cuidado com o desânimo, com a tristeza, com a angústia. Jesus tinha falado várias vezes aos discípulos que ele ia ser crucificado, que ele ia ser morto, que ele ia ser entregue, que ele ia ser traído. Naquele momento, irmãos, os discípulos poderiam ter pensado isso. O nosso mestre está se indo. E de tanta tristeza, eles adormeceram. Porque, irmãos, a hora de Jesus ser crucificado estava chegando. Precisamos, irmãos, estar preparados. Precisamos estar preparados para aquilo que Deus tem na minha e na tua vida. Aleluia. Aleluia. Jesus estava querendo ensinar, irmãos, aqueles 3 discípulos mais íntimos dele, que a oração era a melhor arma. Glória a Deus. A oração é a melhor ferramenta que o crente pode ter. A Bíblia diz que a igreja primitiva, quando Jesus subiu para a glória, eles perseveravam em oração. E muitas vezes, irmãos, nós chegamos a desistir, a parar por conta do desânimo. Tome cuidado com o desânimo. Eu não sei se você está triste, ou angustiado, ou desanimado, mas nesta noite Deus está dizendo: desperta e volta à oração. Jesus chega ali naquele momento, amados irmãos, e desperta aqueles discípulos. E disse-lhe: por que estás dormindo? E aqui, irmãos, quando nós analisamos, o sono às vezes vem, muitas vezes, por conta do pecado. E o sono que eu falo aqui, o adormecer aqui que eu estou falando, é espiritualmente falando. Porque quando Jesus voltar, muitos estarão adormecidos. Somente aqueles que têm a presença do Espírito Santo, que têm a reserva, que guardou a sua coroa, que guardou aquilo que tem, somente estes serão despertados. Mas outros, infelizmente, por estarem adormecidos, o pecado, muitas vezes ele vem como um pé de lama e nos faz adormecer nele.
e nos faz a parar, a desistir. Mas nesta noite, amados irmãos, que nós viemos fazer como Jesus disse: levantai-vos, levantai-vos. Se você se encontra triste ou desanimado, eu não sei o processo que você está passando nesta noite, Jesus está dizendo: levantai-vos, levantai-vos. Aleluia! A Bíblia diz lá em Jeremias 18 que a palavra do Senhor veio a ele e disse: levantai-vos e desce a casa do oleiro. Aleluia! Deus nesta noite tem um levantar para mim e para a tua vida. Que eu e você venham se levantar e voltar ao lugar da oração. Não deixe nada tirar este momento, mesmo que venha o desânimo. Se prostre de joelho, faça como Jesus fez. Senhor, passa de mim, mas se for a tua vontade, eu estou aqui, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda a eu passar, me ajuda a eu suportar, me ajuda a eu vencer. E lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus, ele disse, amados irmãos, aos discípulos, que no mundo teria aflições, mas ele disse o quê? Mas tenha bom ânimo. O perigo está no desânimo. Não deixe o desânimo entrar no teu coração. Aleluia. Porque o desânimo, ele te faz parar, ele te faz desistir. E Jesus está nos chamando, irmãos, para o lugar da oração, para voltarmos a orar, para voltarmos a estar pertinho dele. A Bíblia diz, amados irmãos, que Jesus por 3 vezes, ele foi orar. E quando voltou, os discípulos estavam dormindo, adormecidos. E o que aconteceu, irmãos, depois? Judas chegou, Judas Iscariotes. Traiu Jesus. Jesus foi levado preso. Logo depois, Pedro nega Jesus 3 vezes. Era por isso que Jesus estava despertando Pedro, Tiago e João para a oração, para que ele, daqui a pouco, não viesse negá-lo. Porque o crente que tem uma vida de oração, ele sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de oração. A Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira orando a Deus. E logo de manhã, para escolher os apóstolos, os 12 discípulos. Ele é o nosso maior exemplo de oração. Se nós formos folhear a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nós encontraremos homens e mulheres de oração. Nós iremos encontrar Abraão, foi um grande homem de oração. Isaac, que orou pela sua esposa, que era estéril. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Por Jacó, no Val de Jaboque, que lutava com aquele anjo em perseverança. E ele venceu e Deus deu a vitória. Por Moisés, um grande homem de oração. Ana. E dentre outros, amados irmãos, que oraram, que conheceram o valor da oração. Que eu e você, irmãos, viemos fazer como a igreja primitiva. Não desista de orar. Tenha uma vida de oração. Persevere na oração.
Porque aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, meu irmão, minha irmã, Deus vai fazer. Aleluia. Em segundo lugar, o nosso melhor, Jesus, Ele foi preparar. Ele disse que iria para o Pai, iria preparar lugar, para que aonde Ele estivesse, nós estivesse também com Ele. E Ele disse que voltaria outra vez para nos levar. Não desista de orar. Fortaleça na oração. Ore, porque Jesus, Ele vai lhe abençoar, vai lhe dar vitória e vai te preparar para a sua vinda. Amém? Sou grato a Deus, amados irmãos, nesta noite por essa oportunidade. E concluo dizendo: não abandone a oração. O mais fraco que você esteja, mas ore. Eu me lembro que eu cheguei a um momento da minha vida que eu não conseguia abrir a Bíblia para ler, mas eu conseguia cair de joelho ao chegar em casa. E o versículo que Deus falava no meu coração era Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Creia tão somente. Mesmo que você esteja se arrastando, mas não pare de orar. Porque foi assim que eu venci e estou vencendo. E você também vai vencer em nome de Jesus.